Boa noite, queridos. Mais uma noite, né, de papo certo em tempos incertos. Estamos aqui para bater mais um papo. Eu creio que vai ser muito legal nessa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Daqui a pouquinho, né, estaremos aqui com a Patrícia, a psicóloga, que eu fiz a primeira live com ela. Nós vamos estar hoje de novo batendo um papo. Então vamos lá, vamos ver se ela está chegando. Sarinha lá de Portugal já chegou. Sarinha, um beijo, amor, te amo muito, viu? Vamos lá, para mais uma live nessa noite. Que bom, vamos começar aí, conversar. Hoje o nosso tema é papo certo, né? Em tempos de incerteza, mas com um tema que é aliviando a bagagem a partir da incerteza. Sarinha, vamos aliviar nossa bagagem, né? Pra gente não ficar tão sobrecarregados. A Glória, que legal. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Patrícia deve estar chegando. E nós vamos aí bater um papo, aliviando a bagagem a partir da incerteza, né? Eu creio que nós temos muito que aprender. O nosso dia a dia, né, nos sobrecarrega, mas isso só é possível se eu deixar. Se eu colocar tudo isso na minha mala, né? Aí a minha mala vai ficar sobrecarregada. Aí não vai dar certo, né? Então, por isso nós vamos fazer esse papo aqui nessa noite, né? Falando sobre como esvaziar essa bagagem para que a gente não carregue tanto peso, não é verdade? Então, vamos lá. Tá chegando aí o pessoal, vamos lá. Patrícia deve estar chegando, Brian, a Sara, a Glória. E vamos esperando um pouquinho mais o pessoal aí. Nós vamos conversar aí, né? Então nós vamos nessa caminhada, né? Como que nós aliviamos essa bagagem que às vezes na nossa vida nós não damos conta de carregar. Nós não damos conta de carregar e essa bagagem vai ficando pesada e a gente tem uma caminhada longa. Mas nós precisamos fazer com que essa bagagem fique bem aliviada, não é verdade? Então vamos lá. Vamos esperar a Patrícia. A Patrícia deve estar chegando. Márcia já chegou. Isso mesmo. Vamos esperar mais um pouquinho aqui, né? Eu creio que essa noite, né, vai dar pra gente discutir algumas coisinhas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, à medida do possível a gente vai tentar responder, né? Marisa também já chegou. Que legal. Marisa, Sara, Márcia, Glória, né, o Brian. Então nós vamos falar, né, nessa caminhada. Às vezes é tão difícil, né? A gente caminha como se os nossos ombros, se tivesse um peso nas nossas costas, não é verdade? Então, nós vamos falar sobre isso, como aliviar a bagagem na nossa caminhada. Como que nós vamos, né, caminhando dia após dia, sem nos atrapalhar, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos esperar aqui mais um pouquinho. A Patrícia daqui a pouquinho chega e nós vamos dar continuidade no nosso papo, né? Nesses dias de incerteza. O que você tem feito por aí? Né? Você pode falar aí, quando der um tempinho, a gente vê se dá tempo da gente conversar. Patrícia, vamos lá, Patrícia chegando. Funcionando, Patrícia. E nós vamos falar nessa caminhada aí nossa. Na verdade, igual eu estava falando, né? Às vezes nós andamos, mas parece que os nossos ombros estão sobrecarregados. E a gente sente isso mesmo, né? Quando a gente vai fazer uma massagem, né? Aqui fica tenso, porque é como se a gente realmente estivesse carregando um peso, né? O Israel, seja bem-vindo, Israel. Isso mesmo. Vamos lá caminhando aqui. Patrícia não entrou ainda? Não conseguiu ainda. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, nessa caminhada, né? A gente parece que está sobrecarregado. Parece que a gente está carregando mesmo uma mochila enorme. Uma mochila enorme, um peso nas nossas costas, né? E é isso que nós precisamos fazer, aliviar
essa bagagem. Ei, É, Patrícia, que bom que você está aqui conosco. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, né? é verdade. O pessoal está chegando Gente, agora? que bom estar aqui mais uma vez com todos vocês. Vai ser bom demais para a gente conversar aí, bater esse papo em tempo de incerteza, né? Isso Vamos mesmo, aliviar a bagagem. bagagens, né? Eu estava falando aqui enquanto você chegava, Patrícia, que às vezes é como se fosse literal mesmo. A gente caminha, na nossa caminhada, a gente sente um peso nas costas que isso traz, a gente fica tenso, né? Quando você vai fazer uma massagem, o pessoal fala assim: credo, você tá tenso, você tá tudo duro, porque literal parece que você tá com, não é, um peso nas suas costas. Então nós vamos falar sobre isso, né? Para a caminhada ficar mais fácil, não é verdade? É verdade, porque a gente não vai, não percebe, né, o dia a dia, a rotina, as exigências do dia a dia, e aí isso vai contraindo, o corpo vai dando sinais Vai. dessa tensão, e aí aparece aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, uma posição que a gente não ajeita, e a coisa vai acontecendo, É e a verdade. Vamos gente falar vai, alguns nomes aí, Patrícia. vamos. Vamos ver quem tá aí com a gente, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu sou ruim para mexer nisso aqui, mas vamos lá, vamos tentar ver algumas pessoas aqui com a gente. Pode falando os nomes aí, Patrícia, se você conseguir aqui, porque o meu parece que travou aqui. E Marisa, o meu também. Carol, Márcia Vilar, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, é Israel, a verdade. Sara, né? Quer falar alguns nomes aí, Patrícia? Olha isso, Boa noite, Carol. gente. Boa Sejam bem-vindos. noite, gente linda. Ai, que bom a gente estar aqui junto. Graças a Deus, Deus, né, providenciou essa ferramenta tão boa, né, para a Boa, é gente poder estar verdade. juntinho nesse momento que está todo mundo separadinho. É verdade. A Marci está nos Estados Unidos. Que Olha que legal, isso mesmo. legal. Aqui, Patrícia, Seja bem-vindo. a nossa vida, né, é uma caminhada longa que ontem eu estava pregando e eu falei o seguinte, que Deus não fala pra gente o que que a gente vai encontrar pela frente, né? É Deus não fala assim, verdade. olha, você vai passar por esse caminho. Se a gente soubesse, até a Márcia outro dia falou isso no grupo, né? Às vezes, se a gente soubesse o que a gente ia passar, a gente desviava, né? Aí a gente não ia ter o crescimento que Deus tem proporcionado para nós. Então, imagina se a gente soubesse do que poderia acontecer, a gente ia dar os atalhos, com certeza, né? A gente ia tentar, é verdade. Então, Evitar. sobre isso, eu estava pensando sobre isso essa semana, muito interessante, que, na verdade, a gente polariza muito essa questão da incerteza agora, mas essa incerteza, ela sempre existiu, né? Sempre. A incerteza faz parte do nosso dia a dia, né? Verdade. E aí, a gente agora só está se dando conta porque a gente, de certa forma, parou e quebrou uma rotina que a gente estava acostumado, né? Verdade. Uhum. Mas a incerteza de tudo, né? De como funciona o nosso entorno, sempre existiu. Por isso que o Senhor sempre, o Senhor Deus nos dá a estratégia, né, para a gente poder lançar sobre ele a nossa ansiedade, descansar nele, porque só nele a gente encontra descanso. É verdade. Eu estava falando isso ontem na ministração sobre Paulo quando ele a última viagem que ele fez para Roma, né? Preso, né? Mas ele disse assim: eu não quero ser julgado em Cesareia, eu quero ir ser julgado em Roma. Mas ele não imaginava o que, que ele ia passar. Aí eu falei que na nossa caminhada tem tempestade, tem cobra, tem ilha, né? Mas tem sempre a ajuda de Deus nessa caminhada. Olha que bacana. Eu estou caminhando assim com Jonas, sabe, o profeta. E acho interessante, porque eu li aqui Marisa falando, sinalizou aqui que
né? Tem Tem hora hora que que dá dá vontade vontade de cortar de caminho, né? fugir, né? E aí isso me deu aí o start para Jonas. E É. aí, só que assim, não pelo fato dele ter ido num sentido contrário, porque ele estava discordando Uhum. daquilo que Deus tinha para ele. Não nesse sentido, mas o processo até chegar lá, né? Então, assim, aquela tempestade que se formou, né? A sensação do naufrágio e as Uhum. pessoas que estavam dentro no mesmo barco que ele, quer dizer, todos nós estamos no mesmo barco, né? Uhum. Estamos num momento assim, sentindo que está acontecendo alguma coisa, está estranho e tal, e a gente não está se dando conta. E essa incerteza gera essa angústia, essa insegurança. E aí as pessoas vão se virando como podem. É tão Sim. interessante que eu vejo aquele movimento, né, do povo tentar estabilizar o mar, jogando as coisas fora. E é bem o que a gente faz, né? A gente tenta assim, sei lá, vamos dar um Se jeito, vamos livrar. tentar por aí. Vão jogando as coisas no mar. E assim, e quem estava na direção do negócio não, né, não estava tomando atitude. Sim. E aí, como isso reflete hoje na nossa vida? Eu vejo assim, hoje a gente está vivendo um movimento de cansaço, vamos dizer assim, né? Tá todo mundo já cansado de quarentena, de não, a sensação de que a vida está parada, que não está funcionando, que a gente não está andando conforme. E, ao mesmo tempo, as pessoas que já estão retomando, como a Sara falou aqui, né? Tá tudo tão estranho, tá tudo tão diferente. A Sara que está em Portugal. Uhum. E assim, as coisas vão acontecendo dessa forma e a gente não sabe muito bem como agir. Mas a nossa. Aí entra a questão de Jonas, né? Que aí o povo ficou tão desesperado, vão começar a eliminar primeiro as coisas. Então, quando a gente fala de aliviar a bagagem, é nesse sentido. A Uhum. minha decisão, a minha escolha de decisão vai refletir em mim, No outro mas isso vai aspecto. reverberar no outro. No outro que E na esse frente. reverberar no outro não é só no outro, né? É no mundo, porque quando o Senhor nos criou, ele nos criou de forma a interagir com o nosso entorno. Isso diz respeito a tudo. Então, Sim. eu estou no Rio, né? Você está em Minas. Uhum. Então, quando eu vejo aqui, né, as pessoas, algumas tomando atitude de relaxamento e tal, o quanto cada um está tentando se resolver da melhor forma possível, Uhum. né? Eu sou apaixonada por praia, nós somos, né, Sandra? E aí a Muito. gente e aí a gente fica com vontade de ir lá dar uma espiada e tal, mas a ordem é da autoridade que não é momento para isso. Sim. Apesar das cidades estarem tomando uma atitude de que está reabrindo, né? Então, ainda está em fase experimental essa questão do abrir, tanto que algumas cidades já recuaram da decisão. E aí, isso deixa a gente muito assim, mexido, né? É. E aí isso reflete em nós assim, será que quem que está certo? É quem tá lá ou eu que estou aqui? Né? Como é que fica isso? Eu queria É desse voltar. jeito que vai Eu vivendo. queria voltar nessa bagagem aí, falando, você tá, como você está assim, né, meditando sobre Jonas, né, que também fala de bagagem, aí a gente pode, né, encaixar no que a gente vai falar e tal. E eu ontem falando sobre Paulo, e isso reflete no outro aquilo que você estava falando, como eu me porto diante desse deserto, alguém acrescentou aí, deserto, naufrágio, né? Foi isso que eles enfrentaram. Paulo, né, nesse aspecto aí. E o interessante que ontem eu estava meditando é que Paulo chega uma hora que ele vira e fala assim: o Deus que eu sirvo, que eu creio, que eu oro, que eu adoro, ele me falou que ninguém vai se perder. Só que olha que interessante, quando ele disse isso, alguma coisa mudou?
Não. Continua Não. do mesmo jeito, continuaram naufragando, continuaram com a tempestade, continuaram sem saber onde vai parar. Deus falou para eles, vocês vão parar numa ilha. A única coisa que aconteceu ali foi quando essa palavra Verdade. entrou no coração deles, porque a situação não mudou, né? Mas como a palavra entrou no coração de Paulo, Paulo transmitiu isso para aqueles que estavam, falou assim: não precisam ter medo, não precisam ficar apavorados, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu oro, o Deus que eu adoro, ele falou que ninguém vai perecer. Mas a situação, a tempestade continuou, o naufrágio continuou, eles tiveram que jogar a bagagem fora, aliviar o barco, e depois ainda foi parar numa ilha, tipo assim, como que nós vamos chegar na ilha? Quem sabia nadar tinha que nadar, quem não sabia, eu creio que eles deram um jeitinho de ajudar até chegar lá, deram tábua, vamos nessa tábua aqui, vamos empurrando vocês. Então, olha, a nossa vida tem que estar bem, a gente tem que aliviar a nossa bagagem para a gente ajudar o outro, né, Patrícia? É Esse foi o texto. interessante que alguém pontuou aqui também que é hora, é momento da gente abrir mão do não essencial, né? Hoje, o que é essencial para Isso. mim? O que é essencial para o outro, né? É, abrir mão do que não é essencial nos faz voltar à nossa essência. Uhum. Hoje nós estamos vivendo um momento de chamamento para a nossa essência. E essa essência é o olhar para o nosso Criador como um pai, né? A retomada dessa identidade de filhos. Então, a gente só vai conseguir aliviar essa bagagem quando a gente realmente abrir mão das coisas que perecem, né? Patrícia, Do, do, eu vi um do que texto, fala. o que atrapalha. Eu vi um texto, olha que achei muito interessante que diz assim: Deus tem uma grande corrida para você. Deus tem uma grande corrida para você participar sob o cuidado dele. Você irá onde nunca esteve e servirá de maneira que jamais imaginou. Porém, terá que largar algumas coisas. Olha que interessante, né? Tem hora que não dá para caminhar com muita Verdade. bagagem, tem hora que não dá para carregar muita coisa. Então a gente vai ter que Não. eliminar, a gente vai ter que tirar. Fala aí, Patrícia. E, e, e esse momento é momento disso. Esse momento a gente não está tendo condições de carregar muita coisa. Sim. Esse momento é um momento de economia existencial, vamos dizer assim, né? Economia emocional, economia psicológica, é onde a gente tem que, sabe, Sandra, eu estava bem mergulhada nesse olhar mesmo do que eu preciso fazer. Não existe uma fórmula, né, Uhum. universal para a gente estar falando aqui o que vai ser bom para, né, faça isso, faça aquilo outro. Não. Esse momento de economia existencial, a gente vai denominar assim, vai Uhum. nomear assim, a gente pode falar de levar uma carga mais leve, Sim. colocar, sabe, aquilo, colocar a nossa energia, né, o nosso olhar, o nosso foco de atenção naquilo que de fato faz diferença para mim e vai refletir no meu entorno. Então, assim, o que eu preciso fazer hoje para promover melhor qualidade de vida a partir daquilo que eu vivo, a partir da minha realidade. Então, Isso. assim, aquele que é tímido, né? Precisa se reinventar, aquele que está incomodado com a situação, ele precisa se esforçar e se desafiar, né, Uhum. a essa tomada de consciência para se superar. Tem Sim. uma chamada de atenção
assim, de um pensador que fala: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, Sim, assim, isso. a palavra de Deus nos desafia o tempo todo a isso, O né? tempo A todo. gente está atualizando a nossa versão, já que a gente está mergulhado em tecnologia, né? Então vamos falar aí, usar essa ferramenta, essa linguagem. Então, assim, como que eu posso fazer um upgrade de mim, né? Uhum, O que que eu posso facilitar para viver melhor diante dessa situação que nós estamos vivendo, é né? verdade. Então, eu vou buscar uma tomada de consciência, né? Da Uhum, onde eu estou, do que eu estou fazendo e daquilo que eu preciso abrir mão. Ah, isso aqui está atrapalhando no meu entorno, está interferindo de maneira negativa, não tá somando. Então, assim, eu preciso vigiar nesse sentido para não voltar, né, como um ciclo. Eu preciso quebrar esse ciclo de comportamento na minha vida para que eu possa melhorar a minha qualidade de vida nesse momento. É sim, possível, viu? É claro, possível. claro. Porque o Senhor, ele nos ensina isso, que é possível. Em meio a esse caos. Imagina que Jonas, quando ele se propôs, ele tomou atitude, né? Ele escolheu tomar a decisão de sair do barco. Ele Uhum. saiu do barco. O que ele encarou? Ele foi para a barriga do peixe. Ele enfrentou o problema, E né? Ele ele foi para a enfrentou. barriga do peixe e ficou ali. Ele sabia onde ia dar, o que ia acontecer, se ele ia ficar por ali mesmo ou As não. incertezas aí. Exatamente. Mas naquele momento ali, ele Deus, Sim, né? Ele e, e aquele que o chamou. é verdade. Então, Alguém assim, colocou. qual voz que nós temos ouvido, né? Uhum. Quem tem nos chamado a atenção? A atenção no sentido de atrair-nos, né? Vem, vem. Então, assim, de que forma isso está reverberando em mim para que eu possa devolver isso de maneira mais saudável, não só para mim, mas para o meu entorno, Sim, né? Eu sou responsável hoje pelas escolhas que eu faço, né? Como eu fui responsável pelas escolhas que eu fiz. Mas hoje muito mais, porque nós estamos falando de hoje, né? O passado já foi. isso. Então, nós estamos vivendo o hoje e o agora. E esse processo de tomada de consciência é um processo que eu preciso aceitar e a me desafiar, porque senão eu vou me sabotar. Então, o momento hoje é de não se auto-sabotar. Sim. A gente pode dar nome nisso aí. Eu creio que a gente pode dar nome aí. Você disse aí que a gente não tem uma fórmula, né? Sim, Mas a gente tem umas universal, né? dicas. Mas a gente tem umas Porque dicas, sim, não tem? Um conselho, sim, tem. né? E eu vi Sim, uma tem. frase que diz assim: uma das coisas que a gente precisa fazer. Parece que a Márcia Vilar escreveu assim: precisamos carregar aquilo que é importante. Carregar de fato o que é importante, é verdade. Então, como que nós vamos ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo aí, dando algumas dicas, né? Dando nomes isso aí. Olha aqui o que eu achei interessante aqui. Uma das coisas que nos ajuda, eu creio, você pode falar sobre isso, se eu estou certa ou se eu estou errada, né? Uma das coisas, faça as pazes com os ressentimentos passados, aí aliviamos nossa bagagem. Você concorda com isso? Concordo. Quantos de nós, se não todos nós, precisamos aceitar o perdão, né? Às vezes eu carrego na minha bagagem Uhum. essa questão de culpa. Então, assim, Sim, culpa disso, culpa daquilo. E se eu me perdoar, se eu me der essa oportunidade de falar, ok, Patrícia, você errou, mas você agora está
está tentando acertar. Uhum. Ok? Vamos caminhar? Você se perdoa e você está perdoada. Porque o Sim, Senhor liberou perdão na sua vida, porque você reconheceu sim. que você precisa, né, sair disso, quebrar esse ciclo, Isso. liberar esse perdão na sua vida. Olha, realmente o perdão é libertador. E olhar para o. Primeiro, Pode falar. primeiro para si, né? A gente entrar no auto perdão. A, a gente confessa, a gente toma consciência, a gente se ama, a gente se conscientiza, se perdoa, a gente sabe que eu acho assim tremendo que eu descobri que a gente não é gentil com a gente. É verdade. A gente se cobra Meu Deus, muito. que dificuldade de ser gentil com a gente. Nossa, seja gentil. Eu tenho falado isso para mim, Patrícia, seja gentil com você. Se ame. Né? E você sendo gentil com você, automaticamente você vai ser gentil com o outro, mas assim, Outro. sem se desrespeitar, sem Uhum. se agredir e não desrespeitando também o outro e Sim. não agredindo o outro. Isso. Então aí, uma Então das vamos lá. dicas é a tomada de consciência, Isso. se perdoar, quer dizer, abrir mão desses ressentimentos, Uhum. né? O que Fazer as mais? pazes com o passado. O Não é? passado tem que ser só aprendizado. Eu olho para o passado. Exatamente. Nossa, eu errei. Tá, aprendi. Não aconteceu isso, então eu vou melhorar, né? Então o Tirar passado é lição. aprendizado, não é Isso. isso? Lição aprendida. Uma outra coisa que você falou, né? Liberte, já tinha anotado aqui, ó, liberte-se do sentimento de culpa. Porque você falou, às vezes a gente não é gentil com a gente massacra a gente. Eu não me perdoo porque eu fiz isso. Se Deus nos perdoa, olha que bacana, né? Se Deus É verdade. nos perdoa, para que eu vou ficar levando essa bagagem pesada aí, atrapalhando a minha caminhada? Fala um pouquinho, que você já falou, né? Mas fecha aí. É verdade. Não que a gente vai sair, né, por aí e sem pensar e agindo sem pensar. Não é isso. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de autorresponsabilidade. Quando a Sim, gente fala com de certeza. autorresponsabilidade, a gente reverbera no nosso entorno, né? Uhum. A gente sincroniza essa relação com o nosso entorno, porque o pai, né, o pai que nos criou, ele é a, ele é relacional. E a partir daí, ele cuida de cada detalhe. Quando a gente se torna gentil, a gente admira os pequenos detalhes da vida, sabe? E Aham. aí eu fico lembrando, assim, eu lembrei de uma postagem que eu li há pouco, uma pessoa valorizando a tangerina que estava comendo. Sim. Isso é demais. É. Então, assim, Deixa o eu nosso falar. olhar Isso também a gente pode colocar aqui, abandone o medo da sua vida e permita-se ser humano. isso, porque Saber que nós somos humanos. eu sou ser humano, eu falho, mas claro, não é tirar a responsabilidade nossa, não. Mas é isso que você está Não, falando. Uma autoconsciência de quem eu sou, do que Deus fez por mim, abandono aquelas bagagens que está me deixando pesado, saber que o amor de Deus. Jesus disse isso em Mateus 11, 28 a 30. 28. Vinde a mim, todos que estáis Todo cansados e que oprimidos. está Eu cansado. troco. Eu tiro esse fardo seu, eu tiro essa carga que você está carregando. Não precisa disso. Toma o meu jugo que é leve, suave. Aprende comigo. É verdade. Quando a gente, né, fala isso mesmo. Ó Senhor, sabe, Pai, eu não estou dando conta. É isso aqui. Eu vou colocar tudo diante do Senhor, até porque não tenho o que esconder dele, né? Então, assim, é isso aqui. E agora?
o que que eu faço, né? Como é que eu vou ouvir a sua ajuda? O que que eu vou fazer nesse momento? Então, quando a gente começa a estreitar essa conversa de intimidade com ele, né? A gente consegue caminhar, A Márcia aliviando a escreveu. bagagem em tempos de incerteza. Porque esse tempo de incerteza não é só agora, não. Para frente virão outras incertezas, outros tempos incertos, né? Porque o tempo Sempre vai todo ser assim, né? a nossa vida é uma vida de Dependente de aprendizado. Deus. Dependente de Deus, É então a verdade. gente não tem certeza de nada. Nós estamos na dependência de Deus. A Márcia Vilar colocou assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avanço para os que estão diante, avanço para o alvo, né? A Sarinha colocou É aí verdade. valorizar as pequenas coisas que você falou, alguém valorizando a tangerina que você falou, É, não é? A Márcia Rodrigues colocou, né? A Mana diz assim: quanto mais humano, mais perto de Deus. é verdade. Salvos da perfeição, é verdade. Quanto mais a gente reconhece que a gente precisa da ajuda do alto, né, de Deus, de Mais perto eu Pai, fico dele, mais perto, a gente não é é? capaz de sentir o colo dele. Nossa, isso é legal demais, né? Alguém disse assim: Deus, eu quero sentar no seu colo. E o É que que ele faz? confortante, É o que é ele nos consolador. recebe, né? Ele É, afaga o nosso cabelo, nossa cabeça. Ele diz para nós assim: eu te amo com amor eterno. Olha que legal. Então, para que que a gente vai andar sobrecarregado, né? Então, a gente só vai encontrar esse alívio em Deus. A gente só vai. mas às vezes a gente não percebe, né, de que a gente está sobrecarregando, colocando bagagem em excesso, né? Sim, A gente só vai se dar conta disso em determinadas situações que exige essa pesagem, né? Colocar isso na balança, né? Então, isso é muito importante, saber o tempo disso, porque como o sábio Salomão, né, fala há tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo de tomar consciência, há tempo de saber em que momento se está, mas a gente não pode perder de vista que o tempo é agora, o é. tempo é hoje, né? Tanto que a própria palavra nos fala, né? O dia da salvação chegou, é tempo de salvação hoje. Então, assim, salva-me de mim, né? Me salva e serei salvo. Sara-me e serei sarado. Então, o fato de eu tomar essa consciência vai falar disso. Quando a Uhum. gente está aberto para esse tipo de lição, a gente começa a caminhar em direção a Ele, e, e é certo que as aflições vão surgir, que vão aparecer, as circunstâncias não vão mudar, Sim, mas é certo também que ele tem o refrigério para o momento que a gente está vivendo, ele tem a solução, ele tem o apoio, o suporte, ele tem o direcionamento, porque quando a gente consegue discernir, né, e esse discernimento vem dele, né, como a verdade, a sim. palavra, né, da verdade na nossa vida, a gente consegue discernir e avançar para o alvo, porque para que propósito nós fomos criados, se não para vivermos a eternidade em Deus? Sim. Né? Então, a gente começa a viver a eternidade hoje, agora. Né? Ô, Patrícia, tô lembrando aqui da nossa saudosa amiga, irmã, pastora Silvana, né? Ela Eita, falava uma Deus. coisa muito interessante, né? Ela Só um dizia minuto, assim, Sandra, segura aí que eu acho que tem gente especial também, além de todos são muito especiais, mas um assim que está nos assistindo muito longe, do outro lado do continente.
E eu vou dar só uma saudação para ele. Hi, Martin. How are you? Missing you. Então, Welcome to nós our queremos, live. nós queremos dizer para todos esses nossos ouvintes aí que a gente está feliz por eles estarem aqui conosco, né? Oh, Aqui, mas we aí eu have. tô lembrando de Silvana. Silvana Sim, falava assim que Deus, olha que interessante. A gente, vamos olhar no nosso natural. Se você pegar, você vai fazer uma caminhada. Quando você vai fazer a caminhada, você pega só o essencial, porque você não quer pegar peso, não é isso? Você não vai é caminhar com peso. Então, só para a gente ter uma ideia. Silvana falava assim que Deus deu para cada um uma malinha, ou seja, não é uma mochila, não é uma mala, é uma, vamos dizer, uma bolsa com o essencial. Ela falava desse jeito assim: Deus deu para gente uma malinha com o kit de sobrevivência. E essa malinha é muito leve. Essa malinha ela tem fé, ela tem amor, ela tem oração, confiança em Deus. É muito leve para a gente caminhar. E é tudo que a gente precisa. E ela falava desse jeito: Deus deu uma malinha, com kit de sobrevivência para cada um. E disse assim: esse é o caminho, andai nele. Olha que legal, Patrícia. Você lembra disso? uau, Você lembra dela falando? Você lembro, chegou a ouvi-la? lembro. Ela fala isso. A gente foi muito amiga dela, né? Deus É quis verdade. levá-la para si. Mas assim, eu não esqueço dessa palavra. Ela dizendo pra gente. Então, a gente quando ouve isso, sabe que a caminhada vai ter problema. Mas se a gente estiver com esse kit de sobrevivência que ele nos deu, porque Deus não nos colocou nesse mundo e diz assim, se vira. Pelo contrário, ele diz assim, eu vou estar do seu lado nessa caminhada. Eu vou estar do seu lado. E tudo que você precisa está aqui, ó. Né? Eu Verdade. sou tudo que você precisa. E eu vou estar nessa caminhada com você. E ele mostra, esse é o caminho, andai nele. É tremendo, né? Quando a gente encontra esse conforto no Senhor e tem esse encontro com Ele, é tão revigorante, né? É tão restaurador, Sim. renovador. É algo tão especial essa paternidade, essa noção de filho com que Ele nos trata, né? Ele Sim. nos adotou através de Jesus e E para a nos chama gente de filho hoje, né? para a gente desfrutar dessa paternidade, né? E a gente precisa viver mais isso. Então, assim, hoje, realmente, a Márcia botou aí, esforça-te, tem bom ânimo. Hoje a gente precisa estar levando esse desafio na bagagem, do se esforçar, Uhum. né? Para a gente poder ter bom ânimo, para poder ajudar o outro, Verdade. E né? assim, a gente vê, né, que, igual eu estava falando de Paulo na caminhada dele, não foi fácil. Se você perguntar para qualquer um, se você perguntar para mim, eu perguntar para você, nós perguntar para os nossos ouvintes, né? A caminhada tem sido fácil? Todos vão Não, dizer assim: não, é muito difícil. Mas quando nós aliviamos a nossa bagagem, sendo dependentes de Deus, sabendo que a gente precisa cada dia melhorar, mas Ele vai nos dando condições para essa caminhada. Gente, é muito legal. A gente olha, às vezes você está enfrentando uma tempestade, né? Só que Deus, ele não falou que a gente, olha, na frente tem uma tempestade, você vai enfrentar ali. Não, é na hora que a tempestade vem, ele, calma. é, Aí, olha o que, que eu vi um texto diz assim, uma frase que diz assim: concentramos-nos na escura sexta-feira da crucificação e perdemos o brilhante domingo da ressurreição. Mude seu fantástico. foco
e relaxe. Olha que legal. É muito Eu achei fantástico essa isso, frase muito bacana. né? A cruz está vazia, mas o trono está ocupado, né? E Então, relaxe, assim, ainda falou relaxe. é desafiador nesse sentido mesmo. É, a gente sabe que não está fácil, a proposta não é ficar fácil, Sim, realmente. A proposta é a gente ter recurso para poder vencer um dia de cada vez, né? A isso. gente e não deixar para trás assim os que não estão dando conta. Porque se a gente consegue, se a gente tá, quando a gente consegue dar um passo, vencer um dia, a gente tem condições de que o outro olhe para nós e fale: ué, se está dando para ela, então eu vou Isso. conseguir. Deixa eu perguntar de que modo ela está conseguindo dar conta, né? E aí a gente vê a ilustração dos girassóis, né? Que Uhum. quando o sol desaparece, eles viram um para o outro para poder, né, trocar ali a energia, né, e se alimentar um com o outro, se apoiar, se dar suporte, né? Então, a gente o tempo todo tem que estar junto. Ah, Olha que interessante, Patrícia. A Márcia escreveu aí assim: leve Estou bagagem de tentando uma ler mão aqui também. só. Ela falou assim: leva bagagem de uma mão só. Isso faz sentido, sabe por quê? Se a gente leva uma bagagem muito grande, a gente não dá conta na caminhada. Se a gente É, leva uma bagagem pequena, a gente usa uma mão e a outra a gente pode apoiar o nosso irmão. A gente pode caminhar com ele, não deixar ele para trás. Não é isso que Jesus nos é ensina? verdade. É Dentro da minha verdade. ministração, estou lembrando aqui de Um ao Paulo, só um outro, instantinho. um Só ao outro completar isso aqui. ajudou. Pai. Quando eles saíram da embarcação, que os soldados queriam matar os presos, porque eles eram responsáveis por eles, né? Só que Aham. Paulo tinha caído na graça lá do centurião Júlio lá. E aí ele fala assim: não, ele queria poupar a vida de Paulo. Ele falou: não vou matar ninguém. Nós vamos fazer o seguinte: quem sabe nadar, vai mergulhando e vai nadando até chegar em terra firme. Quem não sabe, eu tenho certeza que eles ajudaram. Porque a Bíblia fala que todos eles se salvaram. Sabe quantos tinham na embarcação? Bom, 276 pessoas, parece. Era muita gente. E lá fala que eles não se perderam, nenhum só se perdeu. Então, se a minha bagagem tá pequenininha, eu vou usar uma mão só e a outra mão eu posso dar a mão pro meu irmão para ajudar nessa caminhada. Olha que bacana, Patrícia. é verdade, é verdade. E aí a gente vai perseverando, né? Como a Marisa aí sugeriu, perseverar até o fim. A gente precisa ser firme no propósito para qual nós fomos chamados, né? Isso. Perseverar até o fim. A Marcita escreveu lá, sim, ajudar a levar as bagagens uns dos outros. A Bíblia ensina isso. É, É um ajudando ao outro. Por isso que eu, estando bem, com a minha bagagem leve, que a gente já falou aí, né? A gente já deu algumas dicas aí, né? Não ficar preso no passado, tirar a culpa, né? e Melhorar a nossa autoestima, né? Falar, não, sim, eu sou perfeita, Deus me fez perfeito, Deus me fez amada, Deus me fez perfeita no sentido assim, me deu todas as condições para, se Ele me mantém viva, respirando, Ele tem propósito, não é? isso, Então, assim, Sandra. Agora você tocou num assunto assim muito importante. Todas as vezes, durante esse tempo de quarentena, que eu abro o meu olho e eu vejo que o Senhor me incluiu no calendário daquele dia, eu falo assim, Patrícia, seja grata, sim, porque Deus tem um propósito para você viver hoje. Então, assim, a primeira lição que eu tenho tirado nessa quarentena é a gratidão, porque Deus cuida dos detalhes e fala com a gente nos detalhes, né? Mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo, a gente sabe que não está fácil mesmo. E o que mais interessante nisso que você está falando é que, assim, eu vejo
um detalhe muito importante. Às vezes você espera estar bem para poder ajudar o próximo. E o que o Senhor nos ensina é que, independentemente, Uhum. a gente tem que. Porque numa guerra, né? Quando. Eu até assistindo aquele. Aí a citação da sua última convidada, do Até o Último Homem no filme, Nossa, né? aquele filme é maravilhoso. Eu não tinha assistido e eu fui assistir pela sugestão da live, vocês estão de parabéns. Assim, e ele estava no esgotamento e ele estava ali, ele estava aos olhos humanos sem recursos, sem condições, e no entanto, ele pediu ajuda ao Senhor. E É teve uma hora verdade. que ele esperou tanto que ele falou: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? É para que mesmo que eu estou aqui? De repente, alguém que esteja nos ouvindo esteja se perguntando exatamente isso. Por Isso. que eu estou aqui? Por que, Senhor, que o Senhor me trouxe até aqui? Então, aí o soldado ouviu, né, a voz: me ajuda, né? Isso. E Isso faz ele, toda a diferença e ele na nossa caminhada. saiu e ele começou a resgatar e a olhar com a empatia. E ele via a dor do outro e ele ia, mesmo olhando para o outro e vendo assim, meu Deus, ele não sei nem se ele tem condições de chegar até a beira ali daquele, né, daquela montanha no cume Sim. do monte onde estava ocorrendo a guerra. E ele não queria saber, ele queria salvar. Ele, vou te Queria tirar daqui, ajudar. você vai Ele para queria casa ajudar. e vamos. Mas ele estava ferido. Ele estava com. Ele não tá. As condições dele eram muito precárias. Às vezes Sim. a gente está em condições assim também, se Ah, sentindo assim, em condições precárias, em condições de. Gente, eu não posso ajudar o outro do jeito que eu tô. Não, é do jeito que é você pra gente. tá. Porque, Isso. como você citou, né, em Mateus 11:28, que fala: Vinde como estáis, É. cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente se sente aliviado, a gente consegue ajudar o outro. Sim. Olha que Paulo, nessa ministração de ontem, de Paulo que eu fiz, ele estava assim. Qual que era a vida de Paulo ali? O que estava esperando ele lá na frente? O julgamento, morte. Ele sabia que ele podia morrer, mas o que ele fez? Ele ajudou, ele deu palavra de ânimo. Ele podia estar pensando assim: aí, eu estou indo para morrer, eles estão me levando preso que eu vou morrer. Não, mas ele não estava pensando nisso, ele estava pensando em ajudar o outro. Então ele deu palavra de ânimo, ele ajudou ali o pessoal a chegar em terra firme, ele foi catar graveto. Ele podia Olha pensar isso. assim: não vou catar graveto, vocês catam e fazem a fogueira. Não, a Bíblia fala que ele estava catando graveto e vieram cobras. Ou seja, a serpente veio Ainda e teve a picou picada, ele. né? É verdade, Picou é isso que eu ia ele. falar. Então, ou seja, ele não estava preocupado com o que estava esperando ele lá na frente. Ele simplesmente estava ajudando. Nisso, quando as pessoas olharam e falaram assim: tá vendo? Esse cara aí, ele sobreviveu aí da tempestade, mas vai morrer agora picado dessa vida. Porque agora mesmo ele cai mortinho ali. Nada aconteceu. O que eles pensaram? Esse cara é um Deus. E agora Paulo começa a orar por aquele povo daquela ilha e muitos eram curados. Olha que bacana. Paulo estava vivendo de Olha, vida boa? Não, ele era preso, ele não. ia ser julgado, mas ele estava fazendo tudo em prol do outro, para a glória de Deus. Olha que legal o propósito. Eu vi uma frase, eu até falei outro dia na reunião, né? O homem que tem fé é um homem de propósito. Na Quem tem malinha, fé sabe para onde ele vai, sabe qual que é o destino dele. na malinha, então tem que ter o quê, Sandra? Fé, oração, confiança, esperança. O que mais? Né? Bem leve. Perseverança, verdade, Perseverança. Que amor, malinha perdão, leve. né? Não é? E Ô, a gente gente, vai muito legal. Patrícia, sabe quantos caminhando minutos por ali. faltam? 10 Ah, minutos. Vamos ver aqui o que o meu, pessoal tá falando? Vamos lá. Vamos lá, vamos, gente, vamos. dá aí alguma ideia aqui pra gente. Vamos ver que vocês estão gostando, que vocês aprenderam. Fala aí que nós vamos tentar ler aqui. Vou levar essa malinha para todo lado. Isso mesmo, não esqueça.
Perdão, tem que levar na malinha. Vamos lá mais, gente. Quem mais vai escrever, É gente? muito importante realmente a gente ter essa noção, né, de uma fé, de uma consciência de fé, né? A Sim. gente uma fé consciente faz toda a diferença, Amor porque na não malinha. leva a gente não fica alienado, né? Porque a Sim. proposta de Jesus, do Senhor, do plano da salvação, não é fazer com que as pessoas caminhem alienadamente, não. É trazer para caminhar com Ele nessa jornada de vida, mas sabendo que Ele está junto, que a gente vai passar aperto, vai passar sufoco, mas a Vai. gente colocando Ele como alvo, como prêmio da soberana vocação, a Isso. gente vai longe. A Vai. gente vai E longe é no aquela sentido de frase que eu ir para falei, né? É a aquela frase. eternidade, né? Deus A quer gente nos vai. levar lugares longe que a gente nunca conseguiu chegar, mas Ele quer nos levar lá, mas nós precisamos, né, tirar, nós precisamos renunciar, largar algumas coisas. Isso às vezes é difícil. Então, vamos lembrar da malinha. Abrir Eu só mão. quero essa malinha. Nós precisamos só dessa Lembrado malinha. que a, lembrado que a irmã Márcia Vilar falou, né? Do abrir mão do que não é essencial. Sim, carregar só o que for Então, importante. é, e aí Compaixão, está dizendo aqui. a gente é capaz de ter um olhar de compaixão, né, Sim. com o outro, porque às vezes o outro não está conseguindo enxergar aquilo que para a gente está fácil de enxergar. Fala, meu Deus, mas se a pessoa visse por esse ângulo, seria tão mais fácil. Ok, mas tudo bem se você não conseguiu, né, ver ainda que tem uma luz no fim do túnel. Espera, respira, fica calma, né? Para você ter Então, condições de enxergar. olha que legal. Paulo, ele fez isso com os tripulantes ali daquele navio, que ele falou assim, gente, tenham fé, tenham ânimo, vamos alimentar. Vocês estão passando muito tempo sem alimentar. Porque quando a gente está triste, quando a bagagem está muito pesada, não dá desânimo, a gente não quer Dá nada, a cansaço, gente, quer, a gente a gente fica fica cansado. cansado. A gente fala, eu não É, quero comer, eu quero ficar num quarto escuro, eu quero ficar quietinha. Não. E Paulo fala assim, gente, anime-se, vamos comer todo mundo precisa de alimentar. Ou seja, nós precisamos levantar nossa cabeça, tomar postura e falar, Deus, o Senhor está comigo. Vou me alimentar e vou fazer tudo direitinho, aquilo que eu preciso fazer, porque tem pessoas precisando de mim. então assim, a outra dica é, a gente, no primeiro momento a gente falou dos recursos, lembra disso? Que a chave virou, que tinha os recursos, que a gente precisa estar atento para não andar de tanque vazio. Então, esses recursos que o Senhor nos habilitou, é isso. Mesmo sem fome, você precisa ter a consciência de que você precisa se Se alimentar. É alimentar. importante. E É a sua trazendo vida. espiritualmente, como que a gente alimenta? Como que a Como gente é que a fica gente está se forte? alimentando? O É. que, que a gente tem alimentado? O que, que a gente tem colocado para dentro? O que, que a gente tem. Qual vitamina que nós estamos, né, tomando? É verdade. Isso é muito importante, já que a gente está indo para os minutos finais, né? É muito importante a gente estar com esse tipo de consciência. Se de tudo que a gente está conversando aqui, né? Se ficar para todas nós essa tomada de consciência, né? E essa aceitação e esse desafio de superação, de se autossuperar, já é Permitir ser um humano. exatamente, já Né? é um caminho e tanto para modificar a qualidade de vida que está muito comprometida para muitos. Então a gente pode fazer um exercício agora, né? Só para ajudar. Inspire, respire. Como é que é, Patrícia? Vamos lá. Pode até suspender o ombro, ó. É isso mesmo. Eu falei Inspira que isso com o é muito nariz, importante.
E solta com a boca, mas solta junto com o ombro, para você perceber. Olha que alívio, Patrícia. Vamos fazer esse A exercício gente já todo mundo? sente, né? É verdade. Né? Só E fica muito mais leve, né? Pensando nessa malinha que nós fizemos, que nós falamos aqui, pensando que o Senhor está conosco nessa trajetória, pensando que a gente não sabe o que vai cair lá na frente. Pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir pode cobra, viver pode vir, pode vir o quê? peixe, Peixe, peixe. mas ele não vai nos deixar sozinho, desamparado. Não abra mão da sua fé em Deus. Não abra mão do propósito de Deus, Isso né, mesmo. para a sua vida, que é o amor, que é o vínculo da perfeição, né? O amor de Deus é perfeito para a nossa vida e quando a gente se sente amado, porque o maior sentimento que o ser humano tem quando a gente se distancia do Pai é o sentimento de rejeição. É, Então, a gente não sente amor. Agora, quando a gente volta o olhar para ele, essa dor é um revestimento de amor que vem sobre nós e que traz alívio para a nossa alma. Né? isso, Como o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? isso mesmo. Espera em Glória Deus a Deus. e ainda o louvarei. É verdade. Então, A Marli assim, colocou aqui, espera em Deus. a Marli colocou aqui, só temos uma vida para viver. E que essa nossa vida que temos para viver, nós possamos deixar marcas, né? Marca nas pessoas, mas marcas que elas vão olhar e falar assim: aquela pessoa foi bênção na minha vida, aquela pessoa me ajudou. Nossa, eu lembro de fulano naquele dia que eu mais precisava, ela me deu a mão. Por que ela me deu a mão? É porque ela só tinha uma malinha para carregar, então a outra mão estava livre para me ajudar. Então, nesses minutinhos finais aí, nós queremos que possamos sair daqui, né, bem fortalecidas, sabendo que a nossa caminhada ela pode ser uma caminhada com leveza, sabendo que Deus está conosco, né? Sabendo que nós somos humanos, sabendo que Ele nos ama mesmo assim, com as nossas falhas. Eu falo que a Bíblia, se ela fosse uma coisa assim muito certinha, que não mostrasse tanto a imperfeição do homem, a gente ia falar assim, mas isso não é para mim, não. Foi escrito para Abraão, mas olha quem que é Abraão, olha quem que foi Davi. Mas quando mostra as imperfeições, a gente fala assim: isso aqui é para mim. Se Deus mudou ele, pode mudar eu também. Essa Bíblia tem que andar comigo todos os dias, todos os minutos. Ela é para mim, então eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso me alimentar dela. Terminando aí, você tem um minutinho para falar, Patrícia, para a gente dar boa noite para os nossos convidados. Então, se desafie a se conhecer mais, a saber o que precisa ser mexido para ser colocado de fora. Passa na peneira, sim. Não deixe que tudo entre, né? Mas que tenha um filtro. Peça a Deus para colocar um filtro nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua mente, para quando o seu coração for sentido por você, dentro das suas emoções, dentro dos seus sentimentos, isso vai estar sendo amparado por Deus. E Deus vai Isso. estar cuidando de cada detalhe da sua vida. Então, você vai ter condições de crescer e se superar nele, se superar em Deus. Seja uma nova versão de você mesmo dentro das tuas possibilidades, dentro dos recursos que você tem hoje. Olhe para você, você tem os recursos. Então, Quer invista dizer, em você. Seja gente, gentil com você, que automaticamente você vai exalar essa gentileza, essa empatia, esse respeito pelo próximo, porque você vai estar se respeitando também. Você vai isso estar amando, você vai estar medindo palavras que são ditas e, né?
enfim. Isso. Deixa eu Isso só falar um tudo negócio rapidinho aqui, Patrícia. Gente, quinta-feira eu vou ter uma live extra com o pastor Roberto Maranhão. Vai ser fantástica, não perca. maravilha, eu não vou perder. Quinta-feira, 20 horas, vai ser Qual hora? fantástico. Ótimo. Vou marcar no meu Espero calendário.